Hoje nós vamos encerrar o nosso tema, que nós começamos, já tem mais de um mês, né? Era para ter encerrado dia 15 de novembro, quando nós começamos a falar sobre a proclamação do reino. Eu tinha planejado que nós iríamos encerrar no dia 15 de novembro na proclamação da República, né? Começamos pensando nisso, mas eu sabia que seria um pouco difícil, porque nós nos propusemos a falar sobre 3 capítulos, Mateus 5, 6 e 7, que é onde fala sobre o Sermão do Monte, né, que eu classifiquei como a proclamação do reino, porque é o momento que Jesus praticamente inaugura o ministério dele e como que ele iria conduzir, o que ele crê, né, quais seriam os valores do reino dele. Tanto que durante um bom tempo do Sermão do Monte, Jesus fala sobre pelo menos 6 leis que ele diz: viste o que foi dito, ou ouviste o que foi dito, eu portanto vos digo. E ele vem mudando ou trazendo a novidade da nova aliança em referência ao Velho Testamento. Então, esse Sermão do Monte, que são os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, é Jesus dizendo sobre como seria o reino que seria estabelecido. Então nós esticamos bastante, mas hoje nós vamos encerrar com um texto que eu particularmente gosto muito. Acho que de todos os casamentos que eu fiz, 90% eu usei esse texto aqui para celebrar o casamento. Talvez até do Tiago foi, né, Tiago? Vamos ver. No capítulo 7, versículo 24. Vai aparecer aqui na projeção. Se você quiser, acompanhe aí pelo seu celular. Diz assim, Jesus diz assim: portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu e foi grande a sua queda. Então eu vou parar por aqui até o momento, vou ficar até o versículo 27. Então eu acho interessante, porque aqui encerra a pregação de Jesus no monte. Como eu disse, capítulos 5, 6 e 7 é o Sermão do Monte. Aqui está encerrando esse momento, é o desfecho, é o apelo final. Então no apelo final, o que Jesus diz? Olha, eu vou ilustrar para vocês aqui, né? Ele não diz essa palavra, mas é uma ilustração. Então ele fala assim que havia 2 homens, e cada um dos homens tinha um projeto, e eles foram então edificar a casa. Um edificou a casa sobre a rocha e o outro edificou a casa sobre a areia. Naturalmente, chegou o dia mau, porque o dia mau chega para todo mundo. Chegou o dia mau para casa 1 e para casa 2. Não necessariamente, ouça isso, não necessariamente no mesmo período, no mesmo dia, na mesma semana, mas chegou, o dia mau chegou. E no dia que os ventos sopraram, a chuva caiu e o rio desceu, e deram de encontro com aquela casa, uma permaneceu e a outra desmoronou. E aí ele encerra, ele diz que
pela leitura nós percebemos que há duas diferenças gritantes aqui. A primeira diferença diz respeito à casa, aonde ela foi estabelecida. Lendo o texto, você não precisa ser muito bom em interpretação para perceber isso. A diferença da casa está no local onde ela foi estabelecida. Então a casa que foi estabelecida sobre a rocha sofreu no dia mal, mas não caiu. A outra casa que estava sobre a areia, no dia que veio todas essas circunstâncias, ela desmoronou. Então a primeira coisa que muda de uma casa para outra é o local onde ela está estabelecida. E a segunda coisa que eu acho tremendo também é sobre quem construiu a casa. Porque tem uma diferença gritante aqui. A diferença é que os dois homens ouviram a mesma coisa. Jesus fala: o homem prudente ouviu e praticou. O homem insensato ouviu e não praticou. Então quer dizer, eu acho interessante porque Jesus está encerrando a pregação dele, e ele encerra dizendo: olha, tem aqueles que ouvem o que eu digo e pratica, e tem aqueles que ouvem o que eu digo e não pratica. Portanto, ouça o que eu vou te dizer: a grande diferença entre o próspero e o não próspero não está no que ele ouve, mas sim no que ele pratica. Porque os dois ouviram a mesma coisa. Tanto o que construiu a casa no lugar correto, quanto o que construiu a casa no lugar incorreto. Eu acho interessante porque Jesus está finalizando uma pregação onde os discípulos faz parte do primeiro cordão humano ali, vamos chamar assim. O círculo em volta de Jesus é formado pelos discípulos. E atrás dos discípulos tem a multidão, o povo que está ouvindo. E Jesus ali faz referência dizendo que tem ali quem ouve e pratica, e tem ali quem ouve, mas não pratica. E é interessante que eu fico pensando que quem foi edificar a casa tinha a planta parecida. Então, a casa caiu não é porque uma era muito alta e a outra muito baixa. A casa que caiu e a casa que permaneceu, a diferença entre elas não está na quantidade de cômodo, na quantidade de banheiro, na quantidade de quartos, está no solo que foi posto. Portanto, a planta da obra era parecida, se não igual. Isso significa que todos ouviram a mesma coisa, mas teve quem praticou e quem não praticou. E você sabe, é engraçado, porque eu fui para a igreja junto com os meus pais, eu era muito novinho. E eu conheci muitos amigos ali na igreja. Muitos adolescentes, crianças que se tornaram juvenis e adolescentes. E eu, quando estava lendo e preparando a palavra, eu lembrei de um amigo meu. Cresceu comigo. Eu dormia na casa dele, ele dormia na minha casa. Era parceiro. O nome dele era Rafael. E com 14 anos ele começou a pichar muro. Aí aquela pichação chegou, né? O ambiente promoveu para ele conhecer a droga. E aí isso foi crescendo. Resumindo a história, eu estava já trabalhando na igreja, 7 da manhã, indo para o prédio da igreja, em janeiro de 2016, se eu não me engano, ou 2015, agora eu não lembro. A irmã dele me ligou: olha, você pode vir aqui no Nardim, é um hospital público lá em Mauá. Meu irmão sofreu um acidente e ninguém pode entrar na sala onde ele está, só pode entrar pastor. Mas o que aconteceu? Vem para cá que eu te falo. Quando eu cheguei lá, estava a irmã, o pai, a mãe chorando muito. Tinha um cara junto que tinha presenciado, que foi quem viu ele lá caído. O que aconteceu? Ele estava no lugar, as quadrinhas, não sei, tem a quadrinha perto dessa casa, as quadrinhas eram ficar para o pessoal usando droga. E aí ninguém sabe o que aconteceu, mas ele foi pular um muro
e possivelmente alguém perseguindo ele deu uma madeirada na cabeça dele, ele caiu com a cabeça, além de levar a pancada, bateu no chão com força na guia, e eu entrei dentro do ambulatório, né, hospital público, muito ruim, né, o ambiente, e ele com sangue ainda nas orelhas, né, camiseta rasgada, e aí eu pude orar por ele ali, né, e saí, passou 4, 5 dias, ele faleceu com 30 anos, cara novo, bonito, de boa aparência. Eu fico pensando, por que eu estou aqui com os meus 2 filhos, com a minha esposa, com o meu trabalho, com o meu carro, passando o Natal daqui a alguns dias, e o Rafael não está já há 3, 4 anos, 5 anos, vai para 5 anos. Nós ouvimos a mesma coisa. A tia na classinha ensinava a mesma coisa para nós, que o Jonas tinha sido engolido pela baleia, pelo grande peixe. Nós aprendíamos sobre Adão, sobre Noé, mas por que ele não está aqui? Olha, a casa tinha a mesma planta, tinha o mesmo desenho, tinha a mesma receita de material, compra cimento, não usa, como é que chama para pôr piso? Como é que chama, João? Não usa rejunte no lugar do cimento. Não usa cimento no lugar do rejunte. Né? Quando você for fazer a parede, você tem que colocar no prumo. Quero dizer, foi instruído, eu e ele, sentado um do lado do outro. Mas por que a minha casa foi estabelecida? Vieram os ventos, vieram a chuva, os rios desceram, o mesmo convite que esse meu amigo recebeu, eu recebi também. As mesmas oportunidades que ele teve, eu tive, e ele teve até mais do que eu, em algumas circunstâncias. Mas por que aconteceu isso? Por causa de uma grande diferença. Tem os que ouvem e praticam, e tem os que ouvem e não praticam. É interessante dizer isso aqui, porque nós estamos aqui, eu não sei em quantas pessoas, mas pode ser que a pessoa que está do seu lado é um ouvinte praticante. E não é um ouvinte praticante da religião, porque tem os católicos praticantes, os crentes praticantes, crente praticante não é comum, né? Mas católico praticante, católico não praticante. Não é disso que eu estou falando, eu estou falando sobre ser praticante da palavra, da Bíblia, do que Jesus fala. Então, nós estamos nesse ambiente e pode ser que a pessoa do seu lado seja um ouvinte praticante e a casa dele prospere. A casa dele suporta pressão. A casa dele suporta vento forte. A casa dele suporta o rio que desce. A casa dele suporta a chuva. Mas a sua casa não suporta. E é interessante, quando você percebe que a pessoa do seu lado tem prosperado e você não tem prosperado como ele, como ela, ou as coisas não têm sido tão boas para você como tem sido para o seu amigo, aí é natural que a gente ponha a culpa em alguém. Então, é lógico que a minha casa caiu. Quando eu fui comprar o cimento no Gaia, né, no depósito de material, chegou lá, só tinha cimento da marca Araucária S.A., que é uma droga. Quando ele foi, o cimento quartzolite estava com preço... Tá certo esses nomes? Estava com preço bem melhor. É lógico que a casa dele vai aguentar. Quando eu fui comprar o tijolo, eu só podia comprar o tijolo de 2,30. Ele comprou o tijolo de 4,60. Ele é mais rico que eu, é lógico que a casa dele vai aguentar mais. Não é assim. A questão não é o material apenas, a questão é praticar o pouco que você tem. Porque a gente fica esperando ter muito conhecimento para praticar. A gente fica esperando ter muito conhecimento para pôr em prática. Não, põe em prática o pouco que você tem. A Bíblia fala que o cego foi curado e foram questionar o cego. Quem te curou? Como foi isso? Hoje é sábado, não era dia de você ser curado. Ele falou assim, não sei, só sei que antes não vi, agora vejo. Foi o suficiente para testificar do que Deus tinha feito na vida dele. Você já tem o suficiente para testificar.
Portanto, coloque em prática, execute. Porque o que vai fazer a sua casa ficar de pé no dia mal não é o volume de conhecimento, não é o volume de literatura, não é o volume de textos bíblicos que você conhece. O que vai fazer a sua casa permanecer no dia mal é a prática que você tem do pouco que você conhece. Senão não fica de pé. E é interessante que a Bíblia fala, e a casa caiu e foi grande a sua queda. Por que foi grande a sua queda? Porque depois que você faz uma casa, você põe tudo que tem valor dentro dela. E se essa casa cair, imagina que você está aqui e a sua casa pega fogo. Desmorona. Você vai perder fotos, você vai perder uma peça de roupa ou algumas que você gosta muito. O dinheiro que está guardado dentro da caixinha de caiaque, dentro da caixa de sapato, coberto com cartas de quando você namorava. Porque quem tem dinheiro em casa é assim, né? Põe dentro de uma caixinha, eu tinha uma tia que colocava dentro do pote de arroz, mas o pote de arroz dela era bem grandão, nunca chegava no fundo, entendeu? Então eu deixava lá no meio do pote de arroz, lá, o dinheirinho dela. Se sua casa desmoronar, o que vai acontecer? Você vai perder muita coisa. Por isso que é importante você saber no que você está edificando a sua casa. E você sabe que é interessante, isso aqui está no meu espírito agora, não tinha pensado nisso. É interessante que não tem data de quando veio a chuva, o vento e quando quando os rios desceram. Por isso, talvez o local onde você está estabelecendo a sua casa traz segurança para você e para sua esposa, para você e para o seu marido. Mas essa casa vai ficar de herança para os seus filhos. E talvez você não pegou um dia mau, mas a casa que você vai passar para os seus filhos pode amanhã pegar um dia mau. E como é que eles vão ficar? Está entendendo o que eu quero dizer? A minha avó tinha um terreno grande e construíram as casas. A minha avó, o meu tio e o meu pai na esquina. E na frente tinha um rio. E até então, nunca havia transbordado o rio, enquanto só a minha avó tinha casa lá. Passado alguns anos, com as chuvas, o rio transbordou e entrou água dentro da casa do meu pai e do meu tio. Da minha avó não, porque da minha avó já era a terceira casa. Mas a do meu pai era a primeira e do meu tio era a segunda. É interessante que quando a minha avó estabeleceu a casa lá, ela estava segura sobre o rio. Mas ela deixou uma herança, e essa herança não trouxe segurança para os filhos. Por isso tem coisa que não é pecado que você faz, mas deixa lastro para os seus filhos. Você talvez tenha maturidade para beber cerveja, mas o seu filho que está vendo não vai ter. Eu tenho 9 tios, todos eles bebem. Mas eu nunca vi nenhum deles embriagado. Tenho 9 tios, nenhum é separado. Todos casaram e estão com a mesma esposa. Quando eles nas festas bebem cerveja, é fácil você contar que ele tomou 2 latinhas, agora ele vai para a água, para o refrigerante. Mas sabe o que é interessante? Os meus primos não seguem o exemplo. Já tive primo que bateu o carro porque estava bêbado. Já tive primo que está no 2º casamento e tem, fora desse casamento atual, ele tem 2 filhos de outro relacionamento. Rico, tem muito dinheiro, mas está destruído. Aí, como que ele chegou nisso se o pai dele não é nessa condição? É por causa do lastro que deixa. O filho não tem condição de entender. E aí quando ele vê, ele fala, isso é permitido, isso pode. Só que ele não tem a maturidade que o pai tem. Aí sabe o que acontece? A sua casa está segura. Mas amanhã essa casa que você mora vai ser a do seu filho. E pode ter um rio na frente que vai entrar água dentro da casa dele. Porque você não está pensando no futuro. Olha, isso fala de... Você sabe, eu estou falando no lastro. Você sabe o que é água de lastro? Quando um navio cargueiro chega no porto,
e ele descarrega, para ele voltar para a origem, se ele não vir carregado, ele fica solto. E é perigoso sofrer um acidente, até naufragar no meio do mar. Então o que ele faz? No fundo, ele abre uma escotilha e fecha. E quando ele fecha, ele pega a água daquele porto onde ele está, para poder fazer uma viagem, não do porto, né, mas do mar onde ele está, para poder fazer a viagem em segurança, porque ele está muito leve. E essa água no fundo faz ele ficar pesado, talvez o termo técnico não são esses que eu estou usando, mas permite que ele chegue com segurança até o lugar de onde ele tinha saído. Mas tem um grande problema, eu estudei gestão ambiental, tinha um grande problema. Qual que é o problema? Não é um copo de água que ele pega, é uma boa quantidade de água. E junto, ele pega também a biodiversidade daquele lugar. Então, está no Porto de Santos, em São Paulo, ele abre e pega a água. Só que junto vem peixe, vem a biodiversidade daquele local. Aí ele vai até um porto lá da Europa. Quando chega lá, ele vai carregar, ele abre. Quando ele abre, a biodiversidade de Santos foi parar na Europa. E pode dar um desequilíbrio ambiental, porque tem animais aqui em Santos que não é natural lá da Europa. Quantos conseguiram entender? Você sabe que nós, pais, estamos deixando um lastro para os nossos filhos. Eu estou abrindo a minha escotilha e estou pegando água e vai chegar um momento que eu vou falar, filho, tudo que eu tenho eu já te ensinei, é isso. E aí, muita coisa, ouça isso, muita coisa que você diz, ele não compreende. Mas tudo que ele vê você fazendo, ele grava. Vou repetir de novo. Muita coisa que você diz, ele não absorve. Mas tudo que ele vê você fazendo, falando e agindo, ele absorve. Portanto, você pode estar seguro na casa que você tem. Mas e a casa que você tem está dando segurança para os seus filhos no futuro? Essa semana, na quinta-feira, eu tive uma situação lá em casa. Uma pessoinha dessa altura desobedeceu a mãe. Fez o que não devia. Quando chegou, por que você fez isso e tal? Chorou. Foi corrigida. Daí foi ficando com aquela cara. Eu vou para o meu quarto. E foi. Foi chorar. Aí, eu fui lá ouvir. E ouvindo pela porta, sabe o que ela falava? Senhor Jesus, chorando. Senhor Jesus, traz a minha mãe aqui no quarto para mim pedir perdão para ela. Eu fico todo emocionado. Senhor Jesus, eu fiz errado. Daí tinha um móvel na frente e ela fazia. Eu ouvi o barulho, depois ela me falou que ela fazia assim. Senhor Jesus, traz a minha mãe aqui no meu quarto, eu quero pedir perdão para ela. Mas por que eu estou falando isso? Porque eu não estou edificando uma casa só para mim e para minha esposa viver. Eu estou edificando uma casa que vai ficar para depois, quando esse mundo que nós vivemos piorar muito mais. Porque se você acha que está ruim hoje, vai piorar muito mais. Os rios vão descer com muito mais velocidade. O vento vai soprar com muito mais força. E as tempestades vão vir com granizo. Portanto, se está difícil para mim e para você confessar uma fé cristã, se não é fácil para você ter um posicionamento claro a respeito do que a Bíblia diz, pensa nos seus filhos. Que quando eu era criança, e uma menina queria ficar, quando eu estava na 6ª série, 11, 12 anos, quando uma menina queria ficar com um menino, era um evento na escola, né? A minha amiga quer te conhecer. Era assim também na sua época?
vinha uma amiga e falava assim, ai, olha, minha amiga quer te conhecer. Quem é sua amiga? Ali, ó. Aí ia lá, dava 3 beijinhos no rosto, parecia ping-pong. Aí, tal, que hora você vai? Ah, eu vejo você indo embora por ali, vamos junto, né? Daí, no meio do caminho, tal, ficava. Agora não. Agora isso aqui é passado. A onda agora é namorar de outro jeito. Você sabe, olha, a coisa vai piorar para os nossos filhos. Entrei nisso aqui por uma condução espiritual, não estava nem pensando em falar sobre isso. Mas eu acho importante nós falarmos sobre essa situação. No tempo de pandemia, quantas vezes você agradeceu a Deus na frente dos seus filhos? Quantas vezes você orou na frente dos seus filhos, chorou na frente dos seus filhos, na presença de Deus? Colocou uma música e cantou junto com eles. É que nós estamos vivendo num tempo que muita coisa não tem mais nada a ver. Então não tem mais nada a ver isso, não tem mais nada a ver aquilo. Você sabe que tem muita coisa que não é pecado, mas é mundanismo. Não está na cartilha de pecado ou não pecado, está na cartilha de mundano e não mundano. E isso vai estabelecendo um tipo de realidade para os seus filhos. Quantos estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Importante você entender isso. Para finalizar essa questão de criação, quero contar um testemunho pessoal meu. Eu não penso que ouvir música não cristã seja pecado. Eu acho que pecado é outra coisa. Porque se ouvir música não cristã é pecado, assistir série é muito mais pecado. Então eu não penso que é pecado. Mas eu penso que aquelas músicas conduz para um lugar. Conduz para um lugar. Eu posso ouvir uma música e aquilo talvez não me influenciar para mim querer fazer alguma coisa. Sou casado, 35 anos. Eu não ouço uma música e fico pensando eu indo para a balada, curtindo a vida, né? E, nossa, igual eu quando eu era jovem. Mas eu tenho 2 filhos. E ouvindo aquela música, eu posso conduzir a minha filha a ouvir músicas de uma cantora chamada Anitta. Os irmãos querem que os seus filhos ouçam a música dela? Eu não quero. Eu não quero que os meus filhos ouçam músicas de uma cantora chamada Ludmilla. Não a Ludmilla Ferber. Estou falando alguns nomes aleatórios aqui. Eu não quero que a minha filha ouça músicas que conduza ela a desejar ir para o mundo, ir para uma festa, ir para uma balada. Veja, não tem nada a ver com pecado e não pecado. Tem a ver com condução. Eu lembro na década de 90, tinha uma música, na época que o El Chan fazia muito sucesso. E, engraçado, tinha uma música que dizia assim, ó, domingo ela não vai. Vocês lembram disso? Quantos dançaram? Não, brincadeira. O Lucas tem um jeitão do jacaré, hein, meu? Agora que eu tô vendo aqui, velho. E a música, eu lembro que ela falava assim, ó, domingo ela não vai. Não vai, não vai. E você sabe, naquela época ainda pensando, o que mais tem no domingo? Domingo é dia de quê? Dia de culto. Domingo ela não vai, não vai, não vai. Ela não vai para a escola? Não, domingo não é dia de ir para a escola. Domingo ela não vai, não vai, não vai.
Ela não vai passear? Não, domingo é dia de passear. Ela não vai aonde? E você sabe que eu interpretava desse jeito, não vai para a igreja. Alguém pode estar pensando, nossa, mas isso é muita religião. Não é religião. Isso que eu estou falando está relacionado com a casa que eu quero que meus filhos habitem. Porque o dia mau vai vir. E é interessante, já estou caminhando para o fim. A Bíblia fala assim que vieram as chuvas, fala comigo, chuva. Chuva. Sopraram os ventos, fala vento. E desceram os rios. Fala rios. Senão ia ficar incompleto. É interessante porque a chuva bate no telhado, sim ou não? O vento na parede. E os rios na fundação. A casa sofreu no começo, no meio e no fim. Foram nos 3 níveis. A casa não escapou em nenhum lugar, nenhum local da casa escapou. Ela sofreu por completo. Chuva, vento e rio no alicerce. Por isso eu quero dizer para você, irmão, vai ser tentado no começo, no meio e no fim. Você vai ser testado no começo, no meio e no fim. Você vai passar por provações no começo, no meio e no fim. A diferença não é o material, a diferença é o local que está estabelecido. A Bíblia fala que o Senhor é a rocha. Se a sua vida está estabelecida na rocha, não importa quanto o vento sopre, quanto a chuva vem, quantos rios desçam. Pode ser na cabeça, no tronco e nos pés. Eu estou seguro porque eu estou na rocha. Nós estamos aí a um passo de 2021. Como que vai ser esse ano para você? Quais são os seus alvos? Quais são os seus sonhos? Tudo isso chega para você, eu tenho certeza. Mas você precisa ter clareza de onde você está estabelecendo a sua casa. E deixa eu te falar uma coisa. Estabelecer sob a areia é fácil. Porque não tem base sem buraco profundo, sim ou não? Se você já construiu, você sabe. Precisa ter profundidade. Fazer buraco em areia, você faz com a mão. Agora vai furar uma rocha. Vai perfurar uma rocha. Dá muito trabalho, só que é o seguinte: o dia mau vai vir. Deixar passar é areia. Não corrigir o filho é areia. Não abrir mão de coisas é areia. Constantemente nós precisamos abrir mão de coisas. Por causa da nova natureza, a nova natureza que foi dada para mim. Ah não precisa abrir mão de nada. Jesus já venceu. Pois é, Jesus venceu para você ter uma vida. E a sua vida condizer com a vida que Ele tinha. Vai ser necessário fazer buraco para estabelecer. Furar rocha não é simples, mas dá segurança. É interessante porque aquilo que dá segurança para casa, ouça isso. O que dá segurança para casa é invisível. Porque é fundamento, ninguém vê. Ninguém vê. O que dá segurança para casa no dia mau, ninguém vê. Por isso, não é o carro que você tem, não é o dinheiro que você tem, não é a roupa que você usa, não é o ambiente que você frequenta que te dá segurança, porque isso tudo é visível. O que te dá segurança é invisível. O que te dá segurança é o local que você está estabelecido, é a rocha. Alicerces são estabelecidos para permanecer. Seu alicerce é Cristo. Invista em fundamentos. Não invista tanto em enfeites.
Uma casa com belas janelas, com portas de madeira embuia. É muito bonita de ser vista, mas se você tiver tudo isso e não for investido em fundamento, vai desmoronar. Portanto, invista em fundamentos. Invista no fundamento. Vai para Cristo. Em 2021, vai para Cristo. Estabeleça aí um plano de leitura diária da Bíblia, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Ela é a sua bússola. Ela te direciona. Se você não lê a Bíblia e vem para o culto esperando sempre que haja uma palavra aqui que vá de encontro com você, você vai morrer por inanição. Sabe o que é inanição? Falta de comida. Porque só come uma vez na semana. E se você por algum motivo não vem no culto, você vai ficar 15 dias sem comer. Pelo amor de Deus, estabeleça 5 minutos. Não precisa nem ser 10% do seu dia. 10% do seu dia é 2 horas e 40. 1 hora e 20 é 5%. 2,5% seria 40 minutos. 1% dá 15 minutos. Invista no fundamento 1% do seu dia. Separa 15 minutos. Coloca uma música. Adore ao Senhor sozinho no seu carro, no seu quarto, no banheiro. Leia a Bíblia, abra o seu coração. Você vai ver que você vai ficar muito menos dependente do pastor e do líder. Muito menos dependente da economia do país. Muito menos dependente da política do país. Sabe por quê? Porque eu estou na rocha. A política pode ser grande, mas está na areia. A economia pode ser importante, mas está na areia. Mas eu que sou pequeno, estou na rocha. Por isso, irmão, em 2021, mais do que ter alvos familiares de viajar, mais do que ter alvos financeiros de conquistas, mais do que ter alvos ministeriais, tenha o alvo de comunhão com Deus. Tempo de solitude. Isso muda tudo. Eu já passei por dias muito difíceis aqui. De tristeza, de arrependimento, de chateação, como é que fala quando você espera uma coisa de uma pessoa? Decepção. Já decepcionei pessoas. Sabe esse dia mal? O que deu base para mim foi a palavra. Foi entrar no quarto e chorar. Chorar para Deus. Ler a palavra. Buscar comunhão. O que deu saída para mim não foi ter uma noite de amor com a minha esposa. O que deu saída para mim não foi ter uma noite de sexo com outra mulher. Não foi entrar lá no site do Itaú e do Bradesco e ver a minha conta. O que deu sustância para mim não foi ter um monte de amigo para abraçar. O que deu sustância para mim foi buscar o Senhor e encontrar a face dele. Porque a Bíblia diz que aquele que bate, encontra. Aquele que busca, acha. O problema é que nós não buscamos. Não tem ano bom para quem não busca o Senhor. Não tem ano bom para quem não se dedica em comunhão com Deus. Estabeleça isso nesse ano. Coloque isso como métrica para a sua vida. Escreva na porta do seu guarda-roupa. Vai orar. Sem vergonha não. Vai orar. Separa esse tempo. Seu trabalho é longe. Ao invés de ir ouvindo a CBN, vá adorando ao Senhor. Você sabe, não precisa ser místico. Ter um ambiente. Eu lembro, algum tempo atrás, uma mulher me procurou e falou assim, que ela queria muito poder orar, mas a igreja não abre durante a semana. Eu achei muito interessante que na cabeça dela, o lugar de orar é aqui. Com as luzes apagadas. Não, o lugar de orar é aonde você está. Ah, mas eu oro, pastor. Eu estou andando na rua, eu oro. Oh, Jesus, abençoa meu trabalho, Senhor. Oh...
ótimo, isso é bênção. Mas deixa eu te falar uma coisa, fruto genuíno se dá na intimidade. Eu ando com a minha esposa no shopping, de mão dada, abraço ela, dou até um selinho nela, se ela deixar. Um beijo no rosto. Quando a gente está almoçando no Outback, outro lugar que eu gosto também, tem um valezinho que eles dão de presente. A gente come e aí a gente põe a mão um em cima do outro, da mão do outro, quando as crianças não estão. Daí a gente olha, dá um sorriso. Tudo isso fala de relacionamento, sim ou não? Mas os meus filhos não foram gerados nesse ambiente. Sabe quando que meus filhos foram gerados? Num quarto, na cama, com uma luz adequada, com um ambiente bom, com eu e ela feliz. E lá nós fizemos coisas que nós não podemos fazer na frente de mais ninguém. Você sabe que eu posso relacionar com Deus andando na rua e vendo a beleza de Cristo no vento, a beleza de Cristo num passarinho, a beleza de Cristo numa flor. Mas fruto mesmo se dá na intimidade, onde eu e Ele estamos sozinhos. E eu choro, e eu abraço, e eu deito e fico calado, e depois eu começo a orar de novo, e eu leio a Bíblia, e fecho a Bíblia, e ponho uma música, e eu tenho liberdade com Ele. Não tem fruto genuíno se não houver profunda intimidade. O resultado entre um homem e uma mulher, do mais profundo da intimidade, é a geração de um outro ser. Aquele momento de intimidade que acontece a inseminação ali, é o momento mais profundo de intimidade. E você não faz isso na frente de ninguém, em público. Portanto, tem um momento da intimidade entre você e Deus, que tem que ser só você e Deus. Isso que nós fazemos aqui, adoramos e cantamos a música, isso é andar de mão dada no shopping. Isso é dar um beijinho na mão. Isso é falar, nossa, você está tão bonita, você está tão bonito. Mas um momento de profunda intimidade que gera filho é sozinho. Portanto, estabeleça isso na sua vida em 2021. Um tempo a sós com Deus. Solitude, contemplação, porque nós somos transformados na contemplação. Amém, irmãos? Fica de pé no seu lugar. Feche os seus olhos por uns minutos. Só preciso de ti, Deus, de ti, Pai. Eu só preciso de ti. Só preciso de ti, Deus, de ti, Pai. Eu só preciso de ti. Diga isso, eu só preciso de ti. Só preciso de ti, Deus, de ti, Pai. Só preciso de ti. Só preciso de ti, Deus, de ti, Pai. Só preciso de ti. Só preciso de ti, Deus, de ti, Pai. Eu só preciso de ti. Eu só preciso de ti. Eu só preciso de ti.
eu só preciso de ti, só preciso de ti. Aleluia. Senhor, nós oramos, Pai, e declaramos que o Senhor é a rocha em que a nossa casa está estabelecida. Nós vemos na Bíblia, Pai, que os ventos sopraram, a chuva caiu, os rios desceram, tanto para uma casa quanto para outra. Mas uma casa ficou de pé, porque o homem era prudente, ele ouvia e praticava. Senhor, a mesa está posta e nós comemos todos os domingos, Pai. Cada um de nós temos liberdade para nos alimentar em nossas casas, alimentar espiritualmente. Senhor, eu declaro em nome de Jesus que eu possa pôr em prática, Pai, praticar o que a palavra diz. Não é religião, não está relacionado ao que um homem diz, mas está relacionado ao que a palavra diz. Senhor, que tudo que for do homem caia por terra, que tudo que for do homem, Pai, seja desfeito, e em nome de Jesus que permaneça aquilo que vem do Senhor, Pai. Eu declaro em nome de Jesus a vida de Deus sobre cada família. 2021 está aí há alguns dias, Pai. Eu declaro em nome de Jesus, levante as suas mãos, eu declaro em nome de Jesus sobre a sua vida, meu irmão, bênçãos do Senhor para 2021. Eu declaro em nome de Jesus que tudo que Satanás tentou levar seu em 2020, o Senhor devolverá 4 vezes mais. Eu declaro em nome de Jesus que 2021 você vai ser abençoado mais do que foi em 2020. Eu declaro em nome de Jesus que você está debaixo da sombra do Onipotente. Eu declaro que a sua vida financeira vai prosperar. Eu declaro em nome de Jesus, o seu comércio vai vender mais, a sua empresa vai faturar mais. Eu declaro que os seus filhos terão saúde. Em 2021 você não precisará ir para o médico, não precisará ir para o hospital. Eu declaro em nome de Jesus, em 2021 você vai dormir todas as noites muito bem. Eu declaro em nome de Jesus que em 2021 você vai jantar em bons lugares, você vai vestir melhor. Em 2021 eu declaro que você vai fazer bons amigos. Em 2021 eu declaro que você vai se casar, você que é solteiro. Em 2021 o seu casamento vai prosperar. Eu declaro que em 2021 você que não tem filho e quer engravidar, é o ano que você vai ter o seu filho no seu colo. Eu declaro em nome de Jesus que em 2021 você verá a bondade de Deus a cada manhã que você levantar, a cada manhã em nome de Jesus. Eu só preciso de ti, Deus, de ti, Pai. Só preciso de ti. Aleluia, aleluia. Só preciso de ti. Amém. Aleluia, irmãos. Receba em nome de Jesus essa palavra. E semana que vem nós temos o culto só de manhã. Hoje nós não temos o das 18h30. Portanto, se você souber de alguém, né, que mal informado não sabe, lembre essa pessoa que nós não temos o culto das 18h30. A semana que vem nós temos o culto às 10 horas no domingo. Mas no domingo que vem já passou o Natal, então eu desejo a você uma boa festa. Coma bem, não esqueça, reúna com a sua família. E lembre que dia 25 de dezembro é muito mais do que ganhar um presente, mas nós celebramos o nascimento de Jesus. Então celebre o nascimento de Jesus na sua vida, na sua casa, para a sua família, em nome de Jesus. Amém, gente? Deus abençoe a todos, um bom retorno para a sua casa.